Evangelho segundo escreveu São João. Nós temos 4 evangelhos, ou melhor, 4 evangelistas e um evangelho. Então nós vamos ler no 4º evangelista, que é João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? Então no 4º Evangelho, capítulo 5, versículo 1. Vocês estão vendo? Ô irmão, você voltou, né, rapaz? Que mora na Pavona. Deus seleções, seja bem-vindo. Vamos lá. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Vamos lá. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia a água que tivesse, e estava ali um homem que havia quantos anos? 38 anos. E se achava o quê? Doente, enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Meus irmãos, os judeus, até hoje, os judeus não trabalham no dia de sábado. Eu estive lá em Israel, e quando vai chegando 6 horas da sexta-feira, para tudo. Parece um deserto. Somente quem faz alguma coisa são os imigrantes que lá moram em Jerusalém. Se você quiser um táxi, tem que pedir um imigrante. Ônibus para tudo. Até o dia de hoje, os judeus guardam o sábado. Então o sábado para os judeus é um dia sagrado. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele quebrou todas essas barreiras, todos esses obstáculos que atrapalhava a pessoa de receber o milagre. Jesus, quebrou. Então havia esse homem há 38 anos. Imagine que eu tenho uma ideia que ele já nasceu paralítico. E tu imagina, alguém leva esse homem 38 anos ao tanque de Betesda. Enquanto ele era criança, ele andava mais deitado do que sentado. Porque geralmente uma pessoa que ela é impossibilitada de se comover, ela tem duas maneiras de sobrevivência: sentado e deitado. Por certo, esse moço, ele passou todos esses anos sentado e deitado. Mas ele teve um privilégio
de ter 4 amigos, ou mais de 4, ou mais de um, ou pelo menos um amigo eu sei que ele tinha. E esse amigo dele levava ele uma vez por ano no tanque de Betesda. Então, uma vez por ano, o anjo descia e agitava a água. E a Bíblia diz que o primeiro doente que entrava na água, ele era curado. Então tu imagine, irmãos, eu estive lá nesse tanque de Betesda, fui lá. Talvez você está fazendo assim uma ideia, como é que ele é? É parecido, eu estou aqui, é parecido, aqui é o lugar que ficam os doentes, e embaixo está o tanque. Não sei se é o tanque original, mas o que eu vi lá. E cada lugar ficava uma pessoa em pé dentro de um quadrado. Ele ficava ali esperando o movimento das águas. Então o mais esperto fazia o quê? Tu imagina, irmão, não sei que hora o anjo vinha agitar as águas, se era de dia ou se era de noite. Mas por certo, quem ficava ali esperando, estava de pé, não podia cochilar, porque o anjo ia descer e o que entrasse primeiro era curado. Tu imagina, irmãos, aquela multidão ali esperando a água ser agitada. E o mais esperto, aí voltava todo mundo para casa, esperando mais um ano para voltar lá no tanque para ser curado. E esse moço aqui foi levado por alguém e deixava ele lá perto do tanque, porque ninguém podia auxiliar a pessoa a entrar no tanque, ela mesma que tinha que fazer o seu esforço e entrar no tanque quando a água era agitada. Porque há um adágio aí no mundo que diz: se tudo que é de graça, ninguém valoriza. Até para você ser curado, você tem que fazer a sua parte. Mas esse moço, como não podia se locomover, alguém levava, deixava perto do tanque, só que ele não tinha como sair de cima da cama. Meus amados, o que eu quero falar para você, que quando Jesus chegou, não precisou do anjo agitar as águas. O texto diz que quando Jesus chega perto daquele moço, fala para ele assim: queres ser curado? Se a pessoa é paralítica, está ali naquele estado há 38 anos, se chega alguém e pergunta para ela assim: queres ser curado? Qual seria a resposta dela? Imediata: sim. Irmãos, o cara começou a questionar. Ele falou assim: moxa, eu quero, mas ninguém me bota no tanque. Irmãos, esse rapaz, ele até esqueceu que alguém ajudava ele até o tanque. Talvez as pessoas que ajudaram ele nunca teve coragem de falar obrigado. Ele começou a reclamar com Jesus. Ele disse: não, eu quero, mas ninguém me coloca no tanque. Irmãos, olha, quantas das vezes Jesus quer nos ajudar e você não conhece Jesus? Porque quem estava falando com ele não precisava da água ser agitada, porque ele era o autor da vida. Aí Jesus começou a falar para ele: rapaz, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas em vez dele tomar uma atitude, ele começou a reclamar das pessoas que não ajudavam. Até o dia de hoje, em pleno século 21, o que tem de pessoas reclamando da vida, você conhece alguém? Tem pessoas que você conversar com ela 10 minutos, você fica doente, porque ela reclama de tudo e de todos. E esse moço aqui, irmãos, além de ele estar doente, ele estava reclamando das pessoas. Ninguém me ajuda, como se ele fosse um pobre coitado. E parece que a Beatriz leu um versículo aqui que a gente tem que lançar fora o que mesmo? Todo medo, todo temor. Eu até entendo que esse paralítico, ele tinha medo de se levantar. Poxa, como é que eu vou levantar se eu sou aleijado? Mas quem estava falando com ele tinha poder de curar a sua
paralisia. Só que ele não conhecia Jesus. Ele sabia que o tanque, um anjo agitava as águas, mas quem estava falando com ele não precisava de entrar no tanque. E parece uma coisa assim meio contraditória. Eu preciso fazer alguma coisa para ser curado, e esse agora está falando para me levantar e pegar a cama. Irmãos, às vezes nós estamos diante de um milagre e a gente fica questionando: será que eu posso alcançar esse milagre? Será que eu sou merecedor? Às vezes nós nos martirizamos a nós mesmos com os nossos conflitos. Às vezes estamos passando por alguns processos na vida e alguém quer estender as mãos e a gente fala assim: para não tem mais jeito. Não tem mais jeito não. Chegou no final. E esse moço aqui, Jesus está falando para ele: olha, pega a tua cama, toma a tua cama e vai para onde? Vai para a tua casa. Irmãos, imagina as pessoas que ajudaram esse moço há 38 anos, trazendo ele no tanque. Agora, se elas marcaram um horário: olha, eu vou te deixar aqui, eu não sei que hora que o anjo vai agitar essa água, depois a gente vem te buscar. Tu imagina agora, esse moço recebe uma ordem do autor da vida, daquele que pode curar sem entrar no tanque. Ele diz para ele assim: toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando Jesus fala isso, imagina as pernas daquele homem, os seus ossos, se chegando em cada osso ao seu lugar, e de repente ele se põe de pé. Só que era que dia mesmo? Que dia que era? Sábado. Isso para o judeu, irmãos, era o fim do mundo. Não tinha um outro dia para ele ser curado, mas era sábado. E de repente ele sai da cama, ele pega a cama, coloca nos seus ombros e sai pelo meio da rua. Era sábado. E de vez em quando a gente encontra muita gente pelo caminho, e ela dá uma série de desculpas concernente à sua vida espiritual. E ela diz assim: não, ser crente é muito difícil. Eu sei que é difícil, irmão. Você acha que ser crente é fácil? Quem acha que é? Não é fácil. Mas agora ir para o inferno é fácil? Também não é. Nada é fácil, irmãos. Para você vir para Jesus é tomar uma decisão. E ir para o outro lado, você não quer, mas querendo ou não. Porque só existe dois caminhos. Um você vai e outro você fica. E esse moço aqui, ele tomou a sua cama e foi para onde? Para onde ele foi? Para casa. Meu amado, Jesus falou para mim e para você assim: Evangelho de João, Evangelho de Mateus 11, 28, 28, 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem falou essas palavras? Foi Jesus. E ele disse mais assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Um dia desse eu fui falar para um camarada, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei para ele sobre Jesus. Sabe o que ele falou para mim? Rapaz, esse negócio de Jesus, cara, isso é conversa. Tá cheio de pastor 7-1. E ele começou a cair de pau na igreja. Eu falei: graças a Deus, cara, que você não entende o que Deus fez na minha e na vida de muita gente. Mas o dia que você entender, que os seus olhos forem abertos, você vai entender que a nossa vida aqui na terra, ela tem um projeto muito curto. É como um conto ligeiro. E depois desta vida, para onde você vai? Tem o hino do cantor que diz assim: meu amigo, hoje
Tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Então a nossa vida, irmãos, ela é uma via de mão dupla. A gente nasce, como a gente apresentou aqui a Lorena. Daqui uns dias, irmão, ela vai estar correndo da rua aqui, Antônio Belchior. Não vai demorar muito, no abrir e fechar de olho, ela faz 15 anos, aí o pai dela vai vir aqui, pô, você apresentou minha filha, e agora ela vai fazer 15 anos, vamos lá comer um bolo. Lembra de mim, tá? Porque é rápido, irmão. Não sei nem se eu estou aqui, né? Mas é rápido a nossa vida. E esse moço aqui passou 38 anos sem desfrutar da vida, irmão, porque ele dependia que alguém o levasse a algum lugar. Mas quando ele encontra com Jesus, a história dele é mudada. Irmãos, olha, uma das coisas que Deus fez para mim e para você, coisas fantásticas que Deus fez, são os sentidos da vida. Deus, quando fez o homem, Ele fez com os 5 sentidos: os olhos, o nariz, o ouvido e a boca. Tudo isso aqui, irmãos, esse negócio aqui, ó, daqui para cima comanda tudo. Você pode até fazer um transplante de coração. Você pode fazer um transplante da sua perna. Não, perna não tem como não. Pode ter uma prótese. Mas você pode fazer um transplante do rins. O único órgão da gente que não precisa de transplante, eu acho que é o fígado, né? É ele. Se você cortar, ele cresce sozinho. Se ele estiver bom, se ele não estiver cheio de pinga. Então, meu amado, tudo na gente tem como se consertar, mas daqui para cima não tem. Então, aonde que você começa a entender que você precisa ser curado? Esse moço paralítico, Jesus falou com a perna dele, falou com o coração, falou com os braços. Jesus falou para que ele pudesse ouvir. Queres ficar curado? E ele olhou para Jesus do seu sentido e disse: mas ninguém me ajuda. Aí Jesus insiste com ele: mas tu quer ficar curado? Ele estava ouvindo, mas não estava entendendo. O que acontece hoje, a gente ouve, mas não entende. E depois que Jesus realiza o milagre na vida dele, ele toma a cama e vai para casa. Era sábado. Por certo, ele encontrou alguém no meio do caminho e disse: rapaz, quem é você, cara? Carregando essa cama num dia de sábado. Por certo, eles disseram assim: olha, Jesus que me curou aonde? No tanque de Betesda. Você mergulhou no tanque? Não, nem foi preciso. Irmãos, não é preciso fazer nenhum sacrifício para você galgar a sua vida eterna. Ainda que a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições. Irmão, nós encaramos esse mundo, matamos um leão, daqui matamos outro e vamos matando até o dia que a Vila Rosalia nos espera. Aí alguém fala assim: morreu, acabou. É mentira, irmão. Porque o homem, ele é uma tricotô. Ele é espírito, alma e corpo. Esse homem estava doente do seu corpo físico, das suas pernas, que é pó. E a Bíblia diz que esse corpo, ele foi formado do pó da terra, e ao pó ele vai voltar. Mas o que tem dentro de nós? A alma. Aonde está a alma? Ela está ligada ao coração, ao sangue. É por isso que a palavra diz assim: filho meu, dá no teu coração. Mas para que a palavra entre no coração, ela tem que entrar primeiro na nossa mente. E se você não tiver uma mente transformada, que receba a mensagem
para que ela desça no coração. Aí você vai ter uma vida transformada. Meu amado, para caminhar nessa caminhada, é preciso ouvir o que Jesus está falando. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mas a pessoa vai dizer assim: mas eu não estou cansado, já dormi a tarde toda, todo dia eu durmo depois do almoço e eu estou descansado. Mas esse cansaço aqui não é do corpo físico, está falando do cansaço da alma. Davi diz assim: porque estás abatido, ó minha alma. A nossa alma, irmãos, ela tem sede das coisas de Deus. Essa matéria, esse corpo, ele envelhece. Eu não sei se você lembra um dia desse, você tinha 15 anos, 16, 17, e quando você deu uma cochilada, teu cabelo ficou branco. Tu lembra, irmão? Ninguém nem vê o cabelo ficar branco. Viu, Mário? Está pintando o cabelo? Se não pintar o cabelo, irmão, quando tu acordar, tem um montinho branco. Daqui a pouquinho, as pernas vão ficando cansadas. E sabe o que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamentos. Irmãos, imagina um velhinho de 100 anos, cheio de dor, cheio de condor. Ele tem prazer de viver? É isso que a Bíblia diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí tu vai falar assim: mas eu já estou velho. Mas a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma das coisas mais engraçadas na vida de crente, irmão, é que ele esquece que fica velho. Ele fica tão empolgado com as coisas de Deus, que ele não sabe nem se ele está velho ou se está novo, porque é um desejo tão grande na gente de estar fazendo a obra de Deus, estar na casa de Deus, que você esquece que é velho. E sabe o que a Bíblia diz para os velhos? Que o Senhor nunca viu o seu justo mendigar o pão. Então quem está em Cristo, irmão, ele tem uma perspectiva de vidas melhores. Um dia desse, o médico estava falando que crente, ele tem muito mais facilidade de ser curado do que quem não é. Aí eu pergunto: mas por quê? Porque ele vem para cá com uma fé tão grande, que se você der um copo d'água para ele, ele fica bom. Mas sabe o que é isso, irmão? É a fé. E a Bíblia diz que a fé remove montanhas. Se você crê no Senhor Jesus de verdade, tu vai falar assim: mas o crente não morre? Morre. Esse moço aqui estava decretado a morte, mas ele encontrou com Jesus. Jesus disse para ele assim: queres ser curado? Enquanto ele estava dando as suas desculpas, ele não recebeu o milagre. Mas Jesus disse assim: pega a tua cama e vai para a tua casa. Aí ele entrou nele uma fé sobrenatural. Ele pegou a cama e foi embora. Meu amado, Jesus curou também um outro cego, um homem cego, um rapaz, um jovem. Era um dia de sábado, e esse moço ficou vendo. E ele saiu pelo caminho, foi para a casa dele. Aí os judeus perguntaram ao pai dele assim: olha, quem curou ele? Aí o pai dele, com medo dos judeus, disse: eu não sei, pergunta a ele, que ele já é de maior idade. Aí perguntaram para o rapaz assim: quem te curou a tua vista? Qual foi a resposta dele? Não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Ele sabia que foi Jesus, mas ele não falou que foi Jesus com medo dos judeus. Tem muita gente hoje que é crente 07. É 07? Ah, é 007. Ele nunca disse que eu sou, não sou não. Ele é de acordo com o ambiente. Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite, querido.
Se você tem a marca de Jesus, em qualquer lugar que você estiver, tu vai fazer a diferença. A Bíblia diz assim: não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Imagine, meu amado, aquele moço que outrora era paralítico, agora andando na rua de Jerusalém, dando testemunho que quem curou ele não foi entrar no tanque, mas foi uma palavra de Jesus: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Essa é uma noite de você sair daqui com essa palavra na tua vida. Ainda que tudo estiver dando errado, saiba de uma coisa: o Cristo Jesus de Nazaré, Ele tem todo o poder para mudar o quadro da nossa vida. Ah, mas eu não sou paralítico. Mas eu quero falar para você, irmão, que tem de gente paralítica espiritual. Porque a paralisia, ela não é somente física, ela também é espiritual. E o mundo que a gente está vivendo hoje, saiba de uma coisa: ele vai de mal a pior. A gente, quando pensa que está melhorando, está piorando, porque essa palavra, ela se cumpre. E sabe o que ela diz para os últimos dias? É pai contra, está na Bíblia. Um dia desse eu vi, já tem tempo, a filha matou o pai em São Paulo, lembra? Junto com o namorado. Hoje ela já casou, já se formou, está solta. Matou o pai. Um dia desse eu vi, o pai matou o epadrasto, ela matou uma criancinha aqui no lote 15. Então são finais dos tempos, filho contra e pai contra filho. Ainda diz mais: nora contra sogra e sogra contra nora. A maior piada que tem hoje é dizer que sogra não presta. Sogra é gente boa, irmão. Eu tive uma sogra que ela já faleceu. Como que ela gostava de mim? Agora, se a tua sogra não gosta de você, alguma coisa está errada com você. Dá um presente para ela. Gosta dela. Porque sogra é bênção de Deus. Sogra não é maldição. Isso é uma piada que tem: a sogra não presta. Quem falou isso, irmão? Sogra é gente boa, é mãe da tua esposa. E quem ama a sogra, ama a esposa. Quem não ama a esposa, não ama a sogra. Para encerrar, irmão, diz que feliz foi Adão. Vamos cantar um louvor? Deus é bom em todo tempo, irmão. Quero orar com você. Esse moço aqui não precisou fazer nenhum sacrifício. Simplesmente ele ouviu a voz de Jesus. Vai chegar um tempo, irmão, que a gente não vai estar mais aqui. Que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Amém, pastor Antônio? Não vai ser bacana? A gente vai sair voando daqui. Então aproveita. Não perca a oportunidade. A palavra de Deus diz assim: chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Vamos cantar um louvor. Se você quiser reatar a sua aliança com Ele, eu estou aqui para orar com você. Fica de pé, igreja.